Boa tarde, pessoal. Então, vamos dar seguimento à nossa leitura. A gente tinha lido até a página 65. Agora a gente volta, então, iniciando na 66. E o que é que isso dá? No dia seguinte, não, no mesmo dia, ela conta que tem uma ideia que se liga a canal. É precisamente um trocadilho, uma travessia de Douvres a Calais, um inglês e um francês. Ao longo da conversa, o inglês cita a célebre frase: do sublime ao ridículo, não há mais do que um passo. E o francês galante responde: sim, o passo de Calais. O que é particularmente gentil para o interlocutor. Ora, o passo de Calais é o canal da Mancha. Encontramos, pois, o canal e ao mesmo tempo o quê? Prestem bem atenção, porque isso tem a mesma função que o surgimento da presença no momento das resistências. A doente, cética, discutiu longamente antes o mérito da teoria de Freud sobre o trocadilho. Após a sua discussão, no momento em que o seu discurso hesita e não sabe mais onde ir, aparece exatamente o mesmo fenômeno, como dizia, outro dia, Manoni, que me pareceu muito feliz, porque falava enquanto parteiro. A resistência se apresenta pelo ângulo transferencial. Do sublime ao ridículo, não há mais do que um passo. Está aí o ponto em que um sonho se liga ao auditor. Por quê? Isso é para Freud assim. Anal não era grande coisa, mas após associações é indiscutível. Gostaria de tomar outros exemplos. Deus sabe o quanto Freud é sensível no seu agrupamento dos fatos. E não é por acaso que as coisas vêm reunir-se em certos capítulos. Por exemplo, acontece no sonho, no momento em que ele toma certa orientação, fenômenos que são muito especialmente de ordem linguística. Um erro de linguagem é feito pelo sujeito em plena consciência. O sujeito sabe, no sonho, que é um erro de linguagem, porque um personagem intervém então para corrigi-lo. Num ponto crítico, há, pois, ali uma adaptação que se realiza mal, e cuja função se desdobra sob os nossos olhos. Mas deixemos isso de lado por enquanto. Tomemos ainda, eu escolhi esta manhã, um pouco ao acaso, esse exemplo célebre que Freud publicou desde 1898, no seu primeiro capítulo da Psicologia da Vida Cotidiana. Freud se refere a propósito do esquecimento dos nomes, ao esforço que fez um dia, numa relação com o interlocutor de viagem, para evocar o nome de autor célebre a fresco da Catedral de Orvieto, vasta composição que manifesta os fenômenos esperados para o fim do mundo e centrada na aparição do Anticristo. O autor desse afresco é Signorelli, e Freud não chega a reencontrar o nome dele. Vêm outros, isso é, não é isso. Bocelli, Boltraffio, não chega a reencontrar Signorelli. Consegue, enfim, graças a um procedimento analítico, porque esse pequeno fenômeno não surge do nada, está inserido no texto de uma conversa. Naquele momento, eles vão de Raguse para o interior da Dalmácia e estão quase no limite do Império Austríaco, em Bósnia e Herzegovina. Essa palavra Bósnia dá lugar a um certo número de anedotas, e Herzegovina também. Depois vem algumas observações sobre uma disposição particularmente simpática da clientela muçulmana, que é, numa certa perspectiva primitiva, e que testemunha aqui uma extraordinária decência, quando o médico dá uma notícia muito má, que a doença é incurável, o interlocutor de Freud parece com efeito ser um médico que tem uma prática nessa região. Essas pessoas deixaram algum sentimento de hostilidade manifestar-se em relação a ele. Além disso, imediatamente em seguida, se endereçam a ele, dizendo: se tivesse havido algo a fazer, o senhor teria certamente sido capaz de fazê-lo. Esta, pois, em presença de um fato que eu preciso aceitar, donde é sua atitude comedida, cortês e respeitosa em relação ao médico chamado Herr, em alemão, tudo isso forma o fundo sobre o qual parece se estabelecer a sequência da conversa, pontuada do esquecimento significativo que coloca o seu problema para Freud. Freud indica que tomava parte na conversa.
mas que a partir de certo momento a sua atenção foi dirigida para outro lugar. Durante o tempo mesmo que falava, pensava noutra coisa. Aqui o conduziu essa história médica. Por um lado, voltava-lhe a ideia o valor que dão os pacientes, especialmente islâmicos, a tudo que é da ordem das funções sexuais. Literalmente, um paciente que o tinha consultado por perturbações da potência sexual lhe havia dito: se não se tem mais isso, a vida não vale mais a pena de ser vivida. Por outro lado, ele se lembrava de ter sabido num dos lugares em que tinha feito uma estrada da morte, de um de seus pacientes, de quem tinha cuidado durante muito tempo. Coisa que não se fica sabendo, diz ele, sem um certo abalo. Não quisera exprimir esses pensamentos concertantes, a valorização dos processos sexuais, porque não estava muito seguro do seu interlocutor. E, além disso, não tinha parado de bom grado seu pensamento a respeito da morte desse doente. Mas pensando nisso tudo, havia retirado a sua atenção daquilo que estava começando a dizer. Freud faz no seu texto um quadrinho muito bonito. Dirijam-se à edição Imago, onde descreve todos os nomes: Bocelli, Botráfio, Herzegovina, Signorelli, e embaixo os pensamentos recalcados, o som Hug e a questão. O resultado é o que ficou. A palavra Senhor foi traduzida pelo Hud, daqueles muçulmanos tão polidos. Tráfio foi traduzido pelo fato de que tinha recebido lá o choque da má notícia concernante ao seu paciente. O que pôde reencontrar no momento em que seu discurso procurava o autor do afresco de Orvieto é o que estava disponível, depois de que um certo número de elementos radicais tinham sido trazidos pelo que ele chama de o recalcado, isto é, as ideias concernentes às histórias sexuais dos muçulmanos e o tema da morte. O que é que isso quer dizer? O recalcado não estava tão recalcado assim, porque se não se falou dele ao seu companheiro de viagem, ele o dá para nós, logo em seguida no seu texto. Mas tudo se passa, com efeito, como se essas palavras, pode-se falar de palavras mesmos, se esses vocábulos são partes de palavras porque eles têm uma vida de palavras individuais. Fossem a parte do discurso que, na verdade, Freud tinha de sustentar para o seu interlocutor. Ele não o disse, embora tenha começado. É isso que o interessava, é isso que estava pronto de dizer. E por não ter dito, ficaram-lhe na sequência da sua conexão com esse interlocutor, restos, pedaços, sobras dessa palavra. Vocês não veem aí o quanto esse fenômeno, que se passa ao nível da realidade, é complementar do que se passa ao nível do sonho? Aquilo que assistimos é a emergência de uma palavra verídica. Deus sabe quão longe ela pode ressoar. Essa palavra verídica, de que é que se trata? Se não do absoluto a saber, da morte. E ali está presente, e a qual Freud nos diz que preferiu, e não simplesmente por causa do seu interlocutor, não se afrontar muito. Deus sabe também que o problema da morte é vivido pelo médico como um problema de domínio. Ora, o médico, no caso Freud, como o outro perdeu, é sempre assim que sentimos a perda do doente, sobretudo quando tratamos dele por muito tempo. O que é que decapita? Pois o Sr. L. Tudo se concentra com efeito em torno da primeira parte desse nome e da sua ressonância semântica. É na medida em que a palavra, a que pode revelar o mais profundo segredo do ser de Freud, não é dita, que Freud não pode mais se ligar ao outro, senão pelas sobras dessa palavra. Só ficam os restos. O fenômeno do esquecimento está aí, literalmente manifestado pela degradação da palavra na sua relação com o outro. Ora, eis aonde eu queria chegar através de todos esses exemplos. É na medida em que a confissão do ser não chega ao seu termo, que a palavra se lança inteiramente na vertente em que ela se agarra ao outro. Não é estranho a essência da palavra, se é que se pode dizer isso?
o agarrar-se ao outro, a palavra é a medição sem dúvida, mediação entre o sujeito e o outro. E ela implica a realização do outro na mesma mediação mesma. Um elemento essencial da realização do outro é que a palavra possa nos unir a ele. Está aí o que lhes ensinei sobretudo até o presente, porque é nessa dimensão que nos deslocamos incessantemente. Mas há uma outra face da palavra que é a revelação. Revelação e não expressão. O inconsciente só se expressa por deformação, distorção, transposição. Escrevi nesse verão função e campo da palavra e da linguagem, sem colocar ali intencionalmente o termo expressão, porque toda a obra de Freud se desdobra no sentido da revelação e não da expressão. A revelação é o móvel último daquilo que procuramos na experiência analítica. A resistência se produz no momento em que a palavra da revelação não se diz, em que, como Strebe escreve muito curiosamente, no fim de um artigo execrável. Quer pontuar alguma coisa? A gente continua. Não, não, pode continuar. Mas não tão cândido, e que centra toda a experiência analítica em torno do desdobramento do ego, de que uma metade deve vir em nosso auxílio contra a outra. O sujeito não tem mais saída. Ele se agarra ao outro porque aquilo que é impelido em direção à palavra não acedeu a ela. A vinda parada da palavra, na medida em que alguma coisa talvez a torne fundamentalmente impossível, aí está o ponto pivô, em que na análise a palavra báscula inteira para a primeira face e se reduz à sua função de relação ao outro. Se a palavra funciona então como mediação, é por não se ter realizado como revelação. A questão é sempre saber em que nível se produz o agarramento do outro. É preciso estar tão imbecilizado quanto se pode estar por certa maneira de teorizar, de dogmatizar e de se arregimentar na técnica analítica. Para nos ter dito um dia que uma das condições prévias do tratamento analítico era o quê? Que o sujeito tem uma certa realização do outro como tal. Claro, espertalhão. Mas trata-se de saber a que nível esse outro é realizado. Em como, em que função, em que círculo de sua subjetividade, a que distância se encontra esse outro. Ao longo da experiência analítica, essa distância varia sem cessar. Besteira pretender considerá-la como um certo estado do sujeito. É o mesmo espírito que faz o Sr. Piaget falar da noção egocêntrica do mundo da criança, como se os adultos tivessem o que ensinar sobre isso à molecada. E eu gostaria muito de saber, nas balanças do eterno, o que é que pesa com a melhor apreensão do outro. O que pode ter Sr. Piaget na sua posição de professor e na sua idade, ou a que tem uma criança? Essa criança, nós a vemos prodigiosamente aberta a tudo que o adulto lhe traz o sentido do mundo. Será que nunca se reflete sobre o significado, no que diz respeito ao sentimento do outro, essa prodigiosa permeabilidade a tudo que é mito, lenda, conto de fada, história, essa facilidade de se deixar invadir pelos relatos? Acredita-se que é compatível com os pequenos jogos de cubo, graças aos quais o Sr. Piaget nos mostra que a criança acede a um conhecimento copernicano do mundo. Trata-se de saber como, num dado momento, aponta em direção ao outro, esse sentimento tão misterioso da presença. Talvez esteja integrado aquilo de que Freud nos fala da dinâmica da transferência, quer dizer, a todas as estruturações prévias, não somente da vida amorosa do sujeito, mas de sua organização do mundo. Se eu tivesse de isolar a primeira inflexão da palavra, momento primeiro, onde se inflete na sua curva, toda a realização da verdade do sujeito, o nível primeiro em que a captação do outro toma sua função, eu o isolaria numa fórmula que me foi dada por um daqueles que estão aqui e que eu controlo. Eu lhe perguntava: em que pé está o seu sujeito a seu respeito essa semana?
Ele me deu então uma expressão que coincide exatamente com o que eu tinha tentado situar nessa inflexão. Tomou-me como testemunha. E com efeito, está em uma das funções mais elevadas, mas já desviadas da palavra, a tomada como testemunha. Um pouco mais adiante será a sedução, um pouco mais adiante ainda, a tentativa de captar o outro num jogo em que a palavra passa mesmo. A experiência analítica nos mostrou bem isso. Há uma função mais simbólica, há uma satisfação instintiva mais profunda. Sem contar o último termo, desorganização completa da função da palavra nos fenômenos de transferência em que o sujeito nota, Freud, se libera inteiramente e chega a fazer exatamente o que lhe agrada. Afinal de contas, aquilo a que somos levados por essa consideração não será aquilo de que parti no meu relato sobre as suas funções da palavra? A saber, a posição da palavra vazia e da palavra plena na medida em que realiza a verdade do sujeito, palavra vazia em relação àquilo que tem que fazer aqui agora. Não lembro agora qual que é esse aqui. Eu acho que é isso mesmo. É aqui agora, né? Uhum. Com o seu analista, em que o sujeito se perde nas maquinações do sistema da linguagem, no labirinto dos sistemas de referência que lhe dá o estado cultural, em que, mais ou menos, toma parte. Entre esses dois extremos, desdobra-se toda uma gama de realização da palavra. Essa perspectiva leva-nos exatamente a isso. A resistência de que se trata projeta os seus resultados nos sistemas do eu, na medida em que o sistema do eu não é nem mesmo concebível sem o sistema. Se é que se pode dizer, do outro lado, o eu é referente ao outro. O eu se constitui em relação ao outro. Ele é o seu correlato. O nível no qual o outro é vivido situa exatamente o nível no qual, literalmente, o eu existe para o sujeito. A resistência, com efeito, encarna-se no sistema do eu, do outro. Ela se realiza aí, a tal ou a tal momento da análise. Mas é do outro lugar que ela parte, a saber, da impotência do sujeito para desembocar no domínio da realização da sua verdade. De um modo, sem dúvida, mais ou menos definido para tal sujeito pelas fixações do seu caráter, da sua estrutura, é sempre num certo nível, num certo estilo da relação ao outro, que se projeta o ato da palavra. A partir desse momento, veja um paradoxo da posição do analista. É no momento em que a palavra do sujeito é mais plena que eu. Analista poderia intervir. Mas eu interviria em quê? Seu discurso. Ora, quanto mais íntimo é o discurso para o sujeito, mais eu me sinto nesse discurso. Mas o inverso é igualmente verdadeiro. Quanto mais o seu discurso é vazio, mais sou levado também eu a me agarrar ao outro. Isso é, fazer o que se faz o tempo todo, essa famosa análise das resistências, a procurar o além do seu discurso. Além. Reflitam bem, que não está em parte alguma, além que o sujeito tem de realizar, mas que justamente não realizou, e que então é feito de minhas projeções, no nível em que o sujeito realiza, naquele momento. Eu lhes mostrei, da última vez, os perigos das interpretações ou imputações intencionais, que verificadas ou não, suscetíveis ou não de verificações, não são, na verdade, mais verificáveis do que qualquer sistema de projeções. E é exatamente aí que está a dificuldade da análise. Quando dizemos que fazemos a interpretação das resistências, estamos em presença dessa dificuldade. Como operar num certo nível de menor densidade da relação da palavra? Como operar nessa interpsicologia, ego e alter ego, a que nos reduz à degradação mesma do processo da palavra? Em outros termos, quais são as relações possíveis entre essa intervenção da palavra, que é a interpretação, e o nível do ego, na medida em que esse nível implica sempre, correlativamente, ou analisando o analista? Quando a função da palavra caiu tão bem no sentido do outro, que ela não é nem mais mediação, mas somente violência implícita, redução do outro, a uma função correlativa do eu do sujeito.
Podemos nós fazer para manejar ainda de forma válida a palavra na experiência analítica? Vocês sentem o caráter oscilante do problema. Ele nos leva a esta questão. O que é que quer dizer esse apoio no outro? Por que o outro se torna tanto menos verdadeiramente outro, quanto mais torna exclusivamente a função de apoio? É desse círculo vicioso que se trata de sair da análise. Não estaríamos nós tanto mais presos aí, quanto mais a história da técnica mostra, que sempre se pôs um acento mais forte sobre o aspecto eu-oico, oioko, das resistências? Tem uma nota de rodapé nessa palavra. Nota de tradução, na verdade. Item 7. Ele está na página 381, que é uma tradução de Moik, Moai. Para sermos coerentes com a tradução de Moá por eu, egóico reenviaria ao ego e não ao Moá. Essa é a nota. Continuando. É o mesmo problema que se exprime ainda sob essa forma. Por que o sujeito se aliena tanto mais, quanto mais se afirma como eu? Voltamos assim à questão da seção precedente. Quem é então aquele, para além do eu, procura se fazer reconhecer? 3 de fevereiro de 1954. Essa parte é bem densa, né? Uhum. Desde do 66 para cá, né? Dá para ler várias vezes. Tu anotou alguma coisa que tu queria? Eu não cheguei a anotar, não. Estava pensando justamente em voltar mesmo. Uhum. Essa parte da interpretação também achei. Lembrei até do que uma analista já falou para mim, né? Que ela falou assim, quando a gente vai intervir, vai falar alguma coisa, né? Sempre como se fosse, a gente não sabe onde é que está o tesouro, né? Mas você vai deixar pistas, né? E o próprio paciente vai chegar nesse tesouro, mas a gente nunca vai apontar, né? A direção, onde está de fato o tesouro. E uma outra parte que eu pensei, eu achei bonita, aquela parte da ele fala assim, aquilo, quando ele comenta o esquecimento do Freud, eu acho, né? Uhum. Ele fala que aquilo é complementar ao que se passa no sonho, né? E aquilo que assistimos é a emergência de uma palavra verídica, né? Da verdade. Eu achei isso legal também. Não sei, de uma forma até meio poética, mas não Uhum. sei explicar o que tem de poético no fundo disso, né? Nessa parte que tu pincela, eu achei interessante que tu fala na sua palavra verdadeira. É aquela busca por algo único e verdadeiro da pessoa. Eu achei Uma coisa poético. íntima, né? Uhum. E singular, Sim. não é igual para cada. E Um eu acho outro. que quando ele fala depois, né? É, não sei por quê, parece que quando ele fala isso, né, que aparece algo verídico, quanto mais se fala a partir disso, mais vai perdendo um pouco essa poesia, né? Parece que tem um momento de parar que é justamente isso de singular, né? Parece que quanto mais fala sobre, vai perdendo, vamos dizer, o encanto, né? Sim, me lembrei de aquele, sabe quando a gente fala daquele corte excelente ou alguma análise que aconteceu durante a nosso atendimento e tal, e a pessoa vai dizer, tu vai contar como foi para outra pessoa e a pessoa não fala, sério? Só isso? É, Tu ainda pagou? parece que tem um trabalho interno, né, de ficar digerindo aquilo e não dá para, é só isso, né? Não dá Não para se falar muito repete sobre. assim, esse algo mágico que não se repete. E tem outro ponto que ele vai falando no texto sobre essa diferença da pessoa, né, do árabe ali. Então tem uma conotação, né, de que para eles são alguns temas específicos e alguma forma de fala, assim. Então meio que tu tira um pouco da singularidade do sujeito para colocar naquilo do povo a qual ele pertence, né? Como se todos aqueles fizessem a mesma coisa da mesma forma, né? E o Sim, quanto isso pode impactar na ele análise. ele não quis falar, né?
por conta do cara que estava com ele no trem, né? Como é que ele ia receber isso, né? Essa parte da sexualidade. Teve uma outra parte também que eu achei bem legal, porque ele fala assim, em que pé está o seu sujeito a seu respeito essa semana? Uhum. Aí a resposta, tomou-me como testemunha. Isso é maneiro também, né? Uhum. Quando ele fala daquela parte, né, que é logo depois disso que tem aquilo que você falou do Rick e Nunc, Uhum. que ele vai falar do que o paciente fala para o analista, né? Quando há uma palavra vazia, eu não lembro agora, e da palavra plena. Ele continua falando sobre isso, né, até o final. No final das contas, eu acho, o que eu entendi é que se trabalha nas duas coisas, né? Ele não faz não diminui um pela outra, né? E É, quando está vazia, né, a gente busca o que está para além daquilo, né? E o outro também se opera, né, trabalha. essa parte que ele fala, quanto mais íntimo é o discurso para o sujeito, mais eu me centro nesse discurso. Mas o inverso é igualmente verdadeiro. Quanto mais o discurso é vazio, mais sou levado também eu a me agarrar ao outro. Isso é fazer o que se faz o tempo todo, nessa famosa análise da resistência, a procurar além do seu discurso. E isso eu achei interessante, porque às vezes, né, quando a gente está atendendo alguém, a pessoa está falando, mas parece que tu nota que aquilo que tá falando tem algo por trás, né? Pô, né? E é interessante esse ponto, assim. Eu estou lendo também o Seminário da Transferência. Tem uma parte, eu acho que é no início, né, que ele fala do Piaget e da criança, né? Achei Uhum. aqui. Ele fala: Senhor Piaget nos mostra que a criança cede um conhecimento copernicano do mundo. Aí no da eu não lembro, eu não sei, eu não entendo muito essa metáfora, você pode dizer, né? Mas no Seminário da Transferência, acho que é o 8, né? Ele fala dessa coisa da circunferência, né? De ser completo. O que você entende disso, o Joel, dessa comparação que ele faz aqui, né? Da criança e do Piaget, o que seria esse conhecimento copernicano do mundo? Uhum. Boa pergunta. Quando eu li, eu também fiquei pensando um pouco sobre isso. Deixa eu ver se eu lendo aqui. Será que seria aquilo bem... eu acho que às vezes a gente dificulta aquilo bem óbvio da criança se perder e não se ver no centro, né? Que ele fala isso o mundo egocêntrico da criança, que é até um conceito dele, né? Uhum. É que, isso, por exemplo, aqui na questão do conhecimento copernicano do mundo, é que o Copérnico é aquele que vai refutar a teoria de que a Terra é o centro de tudo, né? Vai mostrar que a gente não é, que a Terra não é. Então ele refuta. Eu fiquei um pouco na dúvida porque o que ele está falando acima, o que deu a entender é que parece que a criança, ela é aberta a tudo que o adulto lhe traz o sentido do mundo. E para mim ficou um pouco confusa essa parte, porque parecia que a criança acreditava em tudo que era dito. E depois fala dessa questão copérnica. Só que Copérnico é aquele que interroga aquilo que foi dito, que era como uma verdade.
E pra mim parece que ficou. Parecia que aqui tava dizendo que a criança aceitava tudo que era dito por um adulto. E daí depois tem essa parte final. Daí um pouco confuso. Se é isso dessa parte que tu fala, dessa noção egocêntrica do mundo da criança, pode ser que faça mais sentido com o último parágrafo. E ele debocha logo em seguida, né? Como se os adultos tivessem que ensinar sobre isso à molecada, né? Será que ele está falando aí também é uma introdução disso, né, da verdade, né? O que que o adulto vai passar para a criança, assim, de verdade, né? Não se passa. Uhum. Que ele fala, acredita que é compatível com os pequenos jogos de cubos graças ao quais. Então, aí pode ter que ter uma mudança. Será que ele está fazendo um negócio tipo, eu acho que é no Assim Falou Zaratustra, né? Que Nietzsche Hum. fala sobre aquele negócio do camelo, do leão e da criança, né? E aí a criança seria a última fase, né? Que diz sim, né? Para o mundo e vive, sei lá, eu não lembro. Será que ele está querendo dizer isso? Tá indo por aí, né? Eu fiquei pensando algumas coisas quando eu li agora. Primeiro desse jogo dos testes, e até dessa forma do que é dito para criança e gente. E ele estava falando sobre essa questão depois das interpretações, um pouco sobre essas coisas do tipo, a gente dizer algo e ser considerado como uma verdade porque é algo que foi dito por nós, né, na postura do humanalista, não que de fato seja uma verdade. E depois ali na outra página ele vai falar sobre a dinâmica da transferência. É, como é que isso tudo vai organizando, né?
Essa parte, o que é que pesa com a melhor apreensão do outro é que pode ter o senhor Piaget na sua posição de professor e na sua idade, ou a que tem uma criança. Ah, eu acho que está falando sobre tentar capturar, né? Prender ali, ou então reduzir, né? A criança a alguma coisa, né? Acho que essa parte da permeabilidade que ele fala é importante também para entender isso, né? Como uma criança consegue conversar com o outro. Será que é isso, né, que ele está querendo falar, né? E o Piaget, acho que a crítica seria que ele não conversa a partir do momento que ele, né, tem essa visão do comportamento, eu acho, vamos dizer assim, né? Eu fiquei pensando nisso, nesse ponto, tipo, de que ele chega, então, como uma pessoa adulta, já com um conhecimento técnico, que ignora o saber prévio da criança, né? E tenta moldar do jeito que ele quer. Porque depois aqui nessa outra parte, ele vai falar um pouco sobre a transferência que Freud nota, que se libera inteiramente, e a pessoa chega a fazer exatamente o que lhe agrada. Não faz por aquela pessoa e não por algo próprio de si, né? E daí depois na página 72 ele vai falar que o eu se constitui em relação ao outro. Eu acho que a partir daí vai ficando mais complexo ainda, né? Né? Do, do, o eu se constitui em relação ao outro, e aí ele fala, né, seu correlato, e finaliza ali esse parágrafo, né? O eu existe para o sujeito. E aí depois ele fala da resistência, mas é de outro lugar que ela parte, a saber, da impotência do sujeito para desembocar no domínio da realização da sua verdade. Pontos interessantes agora.
Interessante que daí na página anterior ele está falando sobre a mediação. Antes dessa que a gente está falando no ensino PG, na página 69. Ele tava falando sobre essa mediação. A palavra é mediação, sem dúvida, a mediação entre o sujeito e o outro. E ela implica a realização do outro na mediação mesma. Essa parte aqui da página 69 eu não entendi muito, que ele fala assim, que ele fala onde eu queria chegar através de todos esses exemplos. É na medida em que a confissão do ser não chega ao seu termo, que a palavra se lança inteiramente na vertente em que ela se agarra ao outro. E aí de baixo ele continua aquilo da mediação que você falou. Uhum. O fenômeno do esquecimento está aí, literalmente manifestado pela degradação da palavra na sua relação com o outro. Foi bem isso que tu comentou. Ele não quis falar por conta da pessoa que estava do lado dele, que daí ele faz toda aquela junção. Ele era uma pessoa árabe, daí tinha sexualidade, então por isso não vou falar sobre isso com ele. Porque senão ele iria se encontrar ali também, né? Ah, se fosse outra pessoa, ele não teria essa resistência em falar sobre certo assunto. Uhum. Mas acho que são questões interessantes, né? Acho que podemos ficar por aqui. E daí Uhum. deixar o próximo capítulo para começar na próxima semana. Beleza. Então é isso. Valeu aí. Valeu, João. Até mais. Até amanhã. Tchau, tchau. Até. Tchau, tchau.